Olá, eu sou o Leandro Ribeiro e este é o podcast Confia, um espaço da Fundação para a Infância e Adolescência, onde conhecemos histórias, ações e inspirações que transformam vidas de crianças e adolescentes. Hoje temos a satisfação em receber a gerente do NACA, Núcleos de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Daniele Jimenez. Olá, Daniele, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando desse podcast. Satisfação também é nossa. Daniele é formada em Psicologia e Arte-Terapia e pós-graduada pela PUC-Rio em Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica. Daniele, fala um pouco para a gente o que é o NACA, as suas atividades, os seus trabalhos, como é que os trabalhos do NACA dialogam com a missão da FIA, que é de estar ali atuando na educação, na prevenção também e no impacto social. Então, o NACA ele é um executor de um dos programas da Fundação, né? Hoje a Fundação tem alguns programas e um dos programas é o Programa de Atenção à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, que é o programa no qual eu estou como gerente. E, através desse programa, tem os NACAs, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, que executa esse programa. Então, hoje, nós temos um trabalho onde a gente faz com que ajuda, né, com que as crianças tenham de fato essa proteção integral que está garantida por lei. Então nós fazemos o atendimento de criança e adolescente vítimas de violência. Então são todas as violências, todas as tipificações, né, a violência sexual, a violência física, abandono, negligência e a violência psicológica. Correto. Dani, eu queria que você falasse também um pouquinho como está distribuído esses núcleos em todo o estado do Rio de Janeiro, quantas unidades hoje a FIA dispõe desse programa? Atualmente somos 19 NACAs, tá? 15 de gestão própria, que é parceria com a UERJ, e 4 com parcerias com convênios, que é com a instituição Movimento de Mulheres e Casa da Criança. Atendemos os 92 municípios. Tá? Então, cada NACA tem a sua área de abrangência. Então, hoje nós temos NACA na Maré, na Taquara, Vila Kennedy, São João de Meriti, São João da Barra, Nova Iguaçu, Mangaratiba, Três Rios, Paraíba do Sul, Campos. Na região dos Lagos atendemos Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras. Temos NACA também em Santo Antônio de Pádua, Niterói, São Gonçalo, Nova Friburgo e Volta Redonda. Muito bem distribuídos, né? Sim, muito bem distribuídos. Daniele, ao lado do programa SOS Crianças Desaparecidas, o que você gerencia, também lidar com muitas questões sensíveis, né? No seu caso, no NACA, a gente tem ali questões envolvendo violências, e como você disse, todos os tipos de violência. Como é que é para você gerenciar um programa como esse, receber relatos, histórias de crianças, de famílias vítimas desses abusos e dessas violências? Não só para você, e aí eu também estendo para os outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais que trabalham também nessas unidades. Quando chega uma violência até o NACA, né, a gente fica triste, muito triste e, às vezes, surpreso com quem cometeu o abuso. Né? A gente sabe que estatísticas mostram, né, segundo o Anuário de Segurança Pública, 80% das violências que acontecem dentro de casa. Né? E mais de 60% são por pessoas conhecidas da criança. Então, a gente fica muito triste quando chega um tipo de violência, principalmente violência sexual. Mas saber que existe um equipamento do governo do Estado que acolhe essas famílias, que atende essas crianças, que de alguma forma a gente tenta, de fato, proteger essas crianças, é muito satisfatório. Então, assim, hoje eu fico muito feliz de estar à frente deste programa, de estar no momento na gerência desse programa e saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo para ajudar na proteção integral das nossas crianças e adolescentes. E como é formada as unidades do NACA? Quais são os profissionais e quais são as atividades que são desenvolvidas em cada uma delas?
Então, nos NACAs, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, como é que é a porta de entrada, né? A gente não trabalha com livre demanda, né? Embora, se chegar uma família com algum caso de violência, nós vamos acolher essa família, mas vamos orientar esse responsável para procurar os órgãos de garantia de direito. Por quê? Porque a nossa porta de entrada sempre vai ser um dos órgãos de garantia de direito, sempre através de ofício. Porque depois que a gente realizar todo o trabalho no NACA, a gente tem que devolver esse relatório. Então, como é que é feito o trabalho? É através de relatórios psicológico e social. Então, a gente faz um estudo interdisciplinar com a suspeita, né, da suposta violência. Quando for feito todo esse estudo interdisciplinar, com a perspectiva da escuta especializada, quem faz esse estudo é o psicólogo e o assistente social. Depois que fizer todo esse estudo, vão se gerar 2 relatórios, que é o relatório psicológico e o relatório social, que é do serviço social. E aí esse relatório a gente vai entregar, devolver para o órgão solicitante, mas sempre com cópia para o Conselho Tutelar. E aí as medidas cabíveis, né? E aí nesse relatório a gente vai dar indícios, né? Se houve, se não houve, enfim. E aí essa parte já vai para o judiciário, né? Já os relatórios, para eles estarem tomando as medidas necessárias para a proteção da criança. Você pode falar um pouquinho, destrechar um pouco esses números desses relatórios, por exemplo, desse ano de 2025? Sim, posso sim. Eu só queria acrescentar alguns outros profissionais que fazem parte sim, claro, também por favor. da nossa rede. A gente trabalha com assessores jurídicos, né, que eles estão sempre ali para auxiliar as famílias, para tirar as dúvidas que as famílias precisam, mas também para estar analisando e supervisionando todos os relatórios que saem também para os órgãos. Trabalhamos com supervisores, tanto de psicologia quanto de serviço social. Os supervisores fazem esse acompanhamento desde o início que o caso entra, junto com os técnicos, até o final da elaboração dos relatórios, né? Então, temos os mediadores, que fazem também um trabalho de prevenção, articuladores de prevenção, todos eles fazem essa articulação também com a rede, né? Temos o coordenador de núcleo, que é responsável pelo equipamento, o administrativo. Então, quando você fala de números, né, é importante destacar que todos esses profissionais são importantes. Né? Todos eles são importantes, todos eles com a sua característica, desenvolvendo o trabalho da melhor forma possível. Então, já passaram-se 2 trimestres, né? A gente passamos já do meio do ano, né? Esse ano, para mim, está correndo muito rápido. Sim, verdade. Mas nos 2 trimestres nós tivemos aproximadamente 6.000 atendimentos de crianças, adolescente, suposto alegado, né, e os familiares. Então, a gente não atende só a criança e o adolescente, a gente atende todos os envolvidos na suposta violência, dos familiares até o alegado autor. Né? Então, foram mais de 5.000, né? Quase 6.000, 5.915, para ser mais precisa, de atendimentos. E fazemos também trabalho de articulação. Né? Como é que é esse trabalho de articulação? É articulação com a rede. Né? Nós levamos palestras, fazemos seminários. No Maio Laranja, que foi um mês de prevenção contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, nós fizemos vários eventos. Todos os NACAs, eles fizeram nos seus municípios, nos seus respectivos municípios, na área de abrangência, junto com a rede Ações. Ações de quê? Ações de prevenção. Né? Porque a gente acredita que criança informada é criança protegida. Então, nós temos uma bonequinha. Infelizmente, eu não me lembrei de trazer a bonequinha, que a gente chama de bonaca. E a gente faz uma alusão ao semáforo do toque, né? Onde tem as partes do corpo que pode e que não pode ser tocada. Então, a gente faz esse trabalho com as crianças de prevenção, mostrando que o corpo dela tem partes íntimas e que essas partes íntimas elas não podem ser tocadas. E que, se tocarem, o que elas devem fazer? Então, todo esse trabalho a gente faz nas escolas e a gente faz palestra também no Conselho Tutelar, na Secretaria, nos órgãos que está levando o trabalho do NACA, está mostrando como é que o NACA funciona, como é que é a porta de entrada, como é que é o fluxo do trabalho do NACA. Todo esse trabalho é realizado, mas não só em maio, o Leandro, é ao longo do ano.
tá? Todo ano, o ano todo, a gente está sempre fazendo uma ação, um trabalho de prevenção com essas crianças e adolescentes. Agora nós estamos no Agosto Lilás, né? E é muito triste, né, saber que ainda existem mulheres que sofrem violência. Há pouco tempo, acredito que todos tenham visto, né, essa fatalidade que aconteceu aí no elevador, mas aquela violência foi gravada, mas muitas não são. Muitas não são. Então, a gente acredita também que a violência contra a criança e adolescente acaba sendo uma extensão da violência que a mulher também sofre. Exato. Então, esse ano, todos os NACAs vão estar fazendo um trabalho com a rede de prevenção. Um trabalho de prevenção contra a violência da mulher, né? Que é o Agosto Lilás. E o NACA vai estar realizando um grande seminário. Depois a gente vai estar disponibilizando o link para quem quiser fazer inscrição no finalzinho de agosto. Correto. Daniele, você mencionou a parceria da UERJ, né, que nesse processo, nessas ações, é muito importante. Queria que você também falasse sobre outras parcerias com os conselhos tutelares, delegacias. Fala um pouquinho dessa conexão com outras instituições para a realização desses trabalhos. Então, todos os NACAs, na sua área de abrangência, eles fazem um trabalho de articulação com a rede. Então, cada um vai no conselho tutelar da sua área de abrangência, do seu município, apresenta o equipamento, apresenta o NACA e se coloca à disposição, fornecendo telefone, e-mail, apresenta a equipe. Então, não é só o conselho tutelar que participa, mas os advogados vão até a delegacia, apresentam também o equipamento, CMDCA, todo o CRAS, o CREAS, a saúde também, as escolas da Redondeza, todo esse trabalho é sempre feito em conjunto com a rede de proteção, né? E voltando um pouquinho no que eu falei do trabalho de prevenção que nós fizemos, né, nós conseguimos atingir um público de quase 24 mil pessoas, né, de janeiro até agora, através das ações que nós realizamos. E essas ações, elas ocorrem em lugares estratégicos, né, como estações de trem, rodoviária. Nesses lugares eu até percebo, pude ter a oportunidade de acompanhar algumas ações de um retorno muito positivo das pessoas, né? Comentando da importância ali daquele trabalho da Bonaca, como você mencionou, né? Com as crianças, os trabalhos expressos nas cartilhas. Como é que é para você ter esse feedback das pessoas nessas ações espalhadas nesses lugares estratégicos no estado? É sempre uma satisfação muito grande quando a gente realiza ações, né? Porque quando a gente faz as ações, a gente tem a possibilidade de levar a prevenção, de levar a informação. Não só para o responsável, mas para as crianças também. Então, essas ações que nós fizemos, a gente sempre procura pontos estratégicos onde tem o maior número de circulação de pessoas. E aí a gente monta umas mesinhas, a gente disponibiliza desenhos com as bonacas, giz de cera. Então, enquanto um técnico aborda esse responsável e conversa um pouquinho sobre prevenção, sobre a importância da denúncia, porque criança protegida ela tem que ter a denúncia, que senão a gente acaba não conseguindo proteger essa criança, né? Então, enquanto um técnico está conversando com o responsável, outro técnico está fazendo atividade com a criança. Sim. E, infelizmente, o Leandro, durante as ações, a gente consegue, infelizmente, ter crianças que têm gatilhos durante a atividade lúdica. Então, são crianças que estão sofrendo algum tipo de violência. Então, a gente tem que separar, a gente não aborda aquilo naquele momento, sim, mas a gente acolhe essa criança porque às vezes chora, né, e marca com os pais de estar trazendo no NACA, e depois a gente faz o contato com o Conselho Tutelar. A gente teve ações que nós fizemos que o Conselho Tutelar estava presente, então foi maravilhoso essa parceria, porque quando essa criança teve esse gatilho, a gente chamou esse conselheiro para entender o que estava acontecendo, para que ele acompanhasse essa família de perto. Então, eu acho que é isso, é toda a rede unindo forças e trabalhando com o mesmo objetivo, que é de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E o NACA, né, e toda a sua equipe trabalham sempre em conjunto com as campanhas dos meses, né? A gente já citou aqui o Maio Laranja, estamos agora no Agosto Lilás. Como é que é trabalhar nessas campanhas? Qual a importância delas? A importância para o programa atrelar suas atividades a essas campanhas
que oferecem boas oportunidades de reflexões, prevenções durante os meses. Uhum. É muito importante porque a mídia ela acaba ficando focada para aquele mês. Sim. Né? Então, ela acaba enfatizando um pouco mais aquele mês, como o Abril Azul, que é do autismo, né? Consciência. Outubro Rosa. O Outubro Rosa. Então, a gente está sempre acompanhando, junto com a Fundação, esses eventos. Sim. Então, participamos do Abril Azul, do Maio Laranja, agora estamos no Agosto Lilás, vai vir um Setembro Amarelo, que é de prevenção de suicídio. A gente vai fazer um recorte maior na questão do adolescente, né, que infelizmente tem aumentado esses números. Então, a gente vai estar fazendo esse trabalho também. No Outubro Rosa, também a gente faz todo um trabalho. Então, eu não digo só daqui da sede, né? Só de Botafogo, sim, mas sim todos os 19 NACAs, eles fazem algum trabalho de prevenção, algum seminário, alguma palestra, alguma articulação com a rede, trazendo à luz aquele tema daquele mês, mas a importância de se falar sobre o assunto, de proteger, de prevenir, a importância da denúncia, que muitas pessoas ainda ficam, vai mudar, não vai acontecer mais, e acabam não denunciando. E aí, se não denunciar, a gente, infelizmente, não consegue proteger as nossas crianças. Daniele, eu havia perguntado ao Luizinho, o Luiz, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, sobre a importância das mídias sociais, e ele aqui expressou essa relevância, né? Queria que você também comentasse a importância das mídias na prevenção, nos trabalhos de denúncia. Como você vê esse potencial das mídias sociais junto aos trabalhos do NACA? Eu acho que é uma ferramenta muito potente, né? Eu vejo pelas postagens que a FIA coloca, quando a gente fala um pouquinho sobre alguns sinais que a criança está sendo abusada, quais são esses sinais, o que acontece, a gente vê que tem muitas pessoas curtindo e repostando. Então, eu acho que através do Instagram, do YouTube, você consegue alcançar um número muito maior de pessoas. Então, a gente consegue levar a informação e mostrar que não é normal. A gente não pode normalizar o abuso sexual, a violência física, o abandono. Agora, há pouco tempo, essa semana, não sei se vocês viram, tem uma bebezinha de 3 anos, né? A mãe saiu, enfim, acredito que tenham visto. Então, assim, isso é um abandono, é uma negligência. Sim. A gente não pode normalizar isso. É normal, é natural. Porque na minha época eu apanhava, eu não morri, estou aqui. Não, a gente não pode fazer isso. Eu acho que o melhor caminho para acessar as nossas crianças e os nossos adolescentes é com diálogo, é com amor, é com carinho. Então, trazer sempre esse adolescente, essa criança para perto, né, para que ela se sinta segura e para que ela confie nos pais, no responsável que está ali cuidando, né, do cuidador, para que ela possa estar expressando. Então, através da mídia, né, através do Instagram, a gente consegue levar essas informações para um número enorme de pessoas. Então, eu acho fundamental dar visibilidade à Fundação, né, Fundação para a Infância e Adolescência, dar visibilidade do programa que existe. Como eu falei, a gente fica triste com as violências que acontecem, mas a gente sabe que existe um equipamento no estado do Rio de Janeiro que atende essas crianças vítimas de violência. Então, assim, é gratificante saber que existe um equipamento que faz esse trabalho. Daniela, eu queria voltar um pouco agora nesses números, que eu acho muito importante esse relatório que você tem em mãos, né, porque nos traz números positivos, importantes. Queria que você falasse um pouco, dentro desses números aí, quais as informações, os dados comuns nos relatos das vítimas, o que os psicólogos, os colaboradores acabam ouvindo bastante nesses relatos dessas vítimas que chegam até as unidades? O maior percentual de casos que chegam até o NACA infelizmente, são de violência sexual, né? Então, é praticamente o que eu falei no início, né? São pessoas conhecidas, pessoas que conhecem a criança. Então, a maioria dos casos a maioria não, todos os casos, porque o nosso trabalho é atendimento intrafamiliar. Então, a gente só trabalha com violência intrafamiliar. O que é a violência intrafamiliar? É a violência doméstica. O NACA ele trabalha com a violência doméstica. Então, os casos que chegam sempre são violência doméstica. Então, é sempre isso, né? É um tio, é um padrasto, ou uma mãe que cometeu algum tipo de negligência,
mas eles ficam felizes em saber que tem técnicos capacitados, profissionais, que acolhem essa criança, acolhem esse adolescente, toda essa família, e dá uma direção, né? Porque muitas das vezes eles chegam perdidos, né? Sem direção, sem saber o que fazer. A vergonha, ela aparece muito, né? A vergonha de estar expondo, acaba sendo exposta àquela família, né? Então, a vergonha da família, a vergonha da criança, que muitas das vezes se culpa porque não entende direito, mas a criança ela nunca tem culpa. Sim. Né? E então, se alguma criança chegar com algum tipo de relato, assim, vamos validar o que ela está falando, né? Vamos entender realmente o que está acontecendo. É mentira, você está mentindo, você é mentirosa. Não vamos investigar. Não estou dizendo que criança não mente, eles mentem, sim. Só que assim, uma criança ela só reproduz algo que ela vivenciou. Então, se ela começar com alguns comportamentos diferentes, né, voltado mais para a questão da sexualidade, então vamos investigar, vamos dar voz a essa criança, vamos entender realmente se de fato aconteceu alguma coisa ou não. Não sair dizendo que a criança é mentirosa, ela está mentindo, ela inventou. Então, as coisas que chegam sempre no NACA é sempre uma violência intrafamiliar, como eu falei, e na maioria das vezes uma violência sexual. Certo. Dani, de uma maneira bastante objetiva, a pessoa que está nos assistindo agora, se ela presenciar algum tipo de violência com alguma criança, com algum adolescente, seja qualquer tipo de violência, qual o primeiro passo que ela deve tomar? Fazer contato com o conselho tutelar mais próximo da sua residência ou o Disque 100. São os canais principais de denúncia. Né? Então, acho que as pessoas não podem se omitir. Então, se você perceber que tem alguma criança ou adolescente que está sofrendo qualquer tipo de violência, né, não hesite em denunciar, em ligar. As denúncias são anônimas, tá? No Disque 100. Você pode fazer a denúncia ou procurar o conselho tutelar mais próximo ou as delegacias também. Certo. E olhando um pouquinho mais para frente, qual é a perspectiva do programa, do NACA, dos núcleos? Você mencionou no início do programa que ele está presente em todas as regiões do estado do Rio. Alguma região pode ser contemplada com alguma nova unidade? O que a gente pode esperar do NACA aqui para os próximos meses? Então, na verdade, nós somos 19, como eu falei, atendendo os 92 municípios, mas não são os 92 municípios. Sim. Então, assim, a minha esperança, né, é que um dia tenha um NACA em cada município. Sim. Então, assim, essa é a minha esperança, esse é um sonho que quem sabe, né, vai se concretizar e, com certeza, toda a população, ela vai ser, digamos assim, beneficiada nesse sentido. Saber que tem um município, no seu município tem um atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Você não vai precisar ir para um outro município para ser atendida. Então, a gente atende os 92, mas não é em cada município. Então, a minha perspectiva, né, o meu sonho é que tivessem 92 NACAs distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro. Dani, a gente já está se aproximando aqui do final do programa, mas eu acredito que você tenha histórias marcantes na sua memória, na sua mente. São histórias que começaram tristes, mas que podem ali apresentar viradas positivas, né? Eu aqui na FIA também acompanhei alguns casos de perto, né, na construção de materiais, de conteúdos para a nossa comunicação, e lembro que teve alguns casos em que, por exemplo, uma criança, uma adolescente que sofreu algum tipo de abuso, hoje já estão em outros programas da FIA, como o PTPA, né? Queria que você destacasse algumas histórias assim interessantes, curiosas e importantes também. Tem várias, né? Tem várias histórias importantes, né? Histórias que às vezes a criança chega com uma suposta alienação parental, e a gente vê que de fato ocorreu a violência, né? Outras que não ocorreu a violência, foi uma alienação parental, onde os pais acabam induzindo por causa de brigas judiciais, né?
induzindo a criança a mentir, a falar coisas que não foram verdade, mas os técnicos, eles como são capacitados, como eu falei no início, eles conseguem identificar e abordar essa criança e fazer o relatório, né, da melhor forma possível. Mas existe sim adolescentes, né, que conseguiram ressignificar. Não vou dizer que não ficaram marcas, que a ferida já foi completamente cicatrizada, não. Né? A ferida está ali, mas saber que tem os técnicos para acolher, para ajudar. Então, tem histórias sim de adolescentes que sofreram a violência, conseguiram ressignificar, né? Voltar para a escola, tentar, né, ter uma vida normal, mas cicatrizando aos poucos essa ferida que a gente sabe que demora um tempo para fechar. Por isso a importância da denúncia, por isso a importância de dizer e deixar bem claro para toda a sociedade que a responsabilidade de cuidar das crianças não é só do pai, da mãe, da escola, do cuidador, é de toda a sociedade. Então a responsabilidade é nossa de ver uma criança de 3 anos andando na rua, pegar essa criança no colo e acionar o conselho tutelar, entender, mas sem julgar. Sabe? Acho que sem julgar, porque a gente não sabe exatamente o que o outro está passando, o que aconteceu, mas acolher de fato essa criança e proteger essa criança. Perfeito, Dani. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e, além de agradecer, te parabenizar por todo o trabalho que você conduz à frente da sua equipe, à frente de todos os núcleos. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por participar e compartilhar essas informações importantes aqui no podcast. Nada, Leandro. Eu que agradeço o convite, agradeço a presidente da Fundação, a Josiane, né? Agradeço toda a equipe, mas quero dar um agradecimento especial para a equipe do NACA. Né, que eu acho que eles não medem esforços para fazer os atendimentos. É muito sofrido o que eles escutam, mas eles sempre com neutralidade, com profissionalismo acolhem essa família, atendem essa família. Depois estão assim desmoronados, né, com situações que escutam ali, mas eu parabenizo toda a equipe. Se hoje o NACA está funcionando como está funcionando, não é só graças à gerência que eu estou no momento, mas toda a equipe do NACA. Então, muito obrigado, não vai só para a Fundação, que me convidou para ser gerente, mas para todos os profissionais do NACA. Tá certo, Dani. Este foi mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe. Ative o sininho também para receber as notificações dos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.